As leis e regras de segurança na aviação, o dia a dia dos pilotos, a divisão das áreas de tráfego aéreo nacional. É o que você vê a partir de agora na primeira reportagem da série Espaço Aéreo Brasileiro. O espaço aéreo brasileiro tem um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Além do território nacional, o país também é responsável pelo espaço que cobre a área oceânica, um total de 22 milhões de quilômetros. O direito aeronáutico é regido por tratados, convenções, atos internacionais e também pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Desde 2011, o país superou a marca de 1 milhão de voos por ano. Temos cerca de 2.500 aeroportos, a segunda maior capacidade aérea do mundo. Na aviação comercial, em 2013, foram quase 110 milhões de passageiros. E quais são as regras e os limites para aqueles que fazem do céu um ambiente de lazer e de trabalho? Foi autorizada a nossa decolagem pela torre de controle. O espaço aéreo é monitorado por radares e por órgãos de controle, mas há também os espaços não controlados que possuem restrições de velocidade e altitude, por exemplo. Por questão de segurança ou interesse público, em algumas áreas o tráfego aéreo pode ser restringido e até proibido. São chamados espaços condicionados. Nós temos locais como, por exemplo, o plano piloto, Distrito Federal, o espaço aéreo proibido. Você não pode sobrevoar. E também temos espaços aéreos restritos, que podem ser restritos permanentemente ou podem ser restritos também por um determinado período, como aconteceu, por exemplo, com a Copa do Mundo. O funcionamento e a manutenção das aeronaves são regidos por normas brasileiras e tratados internacionais. Aqui no Brasil, segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, os padrões mínimos de segurança dos voos devem ser estabelecidos pela própria autoridade aeronáutica. Já a regulamentação das exigências feitas para a concessão de licença e de habilitação aos pilotos aéreos é feita por resolução da ANAC. Tanto as aeronaves como os pilotos, também eles são fiscalizados e precisam anualmente, no mínimo, rever suas carteiras, ter uma proficiência. Por isso que hoje é o meio de transporte mais seguro que existe. Outro ponto importante para a garantia da segurança é a distância mantida entre os aviões na hora do pouso. Pela lei, a separação deve ser de no mínimo 5 milhas, o que corresponde a um pouco mais de 8 quilômetros. Dependendo da velocidade, o tempo entre os dois pode ser de 45 segundos. Os aeroportos de Guarulhos e de Congonhas, em São Paulo, são os mais movimentados do país. Por hora, Cumbica chega a operar 47 pousos e decolagens. A capacidade fica aquém de outros grandes aeroportos do mundo, como é o caso do de Atlanta, nos Estados Unidos, com 2.600 voos diários, ou seja, 108 por hora, e o de Londres, na Europa, que opera uma média de 160 voos por hora. Um aeroporto realmente ele tem que dar um suporte para que a aviação possa desenvolver e não ser mais um problema. A responsabilidade pela operação desses aviões fica a cargo dos pilotos. A formação é longa, exige conhecimentos teóricos, práticos e exames médicos rígidos. Esse brevet, que é a documentação, que é a licença, que autoriza o piloto a voar, passa por um exame teórico. Esse exame teórico ele envolve que tipo de conhecimento? Envolve basicamente 5 áreas de conhecimento, que abrange da meteorologia da navegação, passando para regulamentos, conhecimentos técnicos e tecnologia de voo, ou seja, como funciona o motor, quais são as partes da aeronave, por que uma aeronave voa. São os conhecimentos mínimos necessários para poder voar com segurança. Mas, antes de decolar, diversas medidas de segurança devem ser adotadas. Essa aeronave prevê, pelo manual dela, uma checklist pré-acionamento, ou seja, antes de ligar o motor, de 43 itens. Esses 43 itens são checados religiosamente todas as vezes que
é previsto um voo até antes de sair do hangar. Daí para frente, funciona tudo com checklist. É um checklist na cabeceira antes da decolagem, um checklist após a decolagem para saber o que tem que fazer. É sempre um checklist. Por que sempre checklist? Porque a memória pode falhar. Qualquer checklist que nós temos aqui dentro, até o momento da decolagem, ou seja, tanto fora quanto dentro da cabine, é executado procurando uma desculpa para não voar. Ou seja, nós procuramos o defeito. A categoria de MIC não permite remuneração. Apenas os pilotos comerciais e os de linha aérea podem ser remunerados. No entanto, são exigidas mais horas de voo e conhecimentos específicos sobre procedimentos e modelos de aeronaves. O comandante Filgueira foi piloto comercial por 20 anos e atualmente é instrutor de simuladores. Conhece bem a necessidade de uma boa formação profissional. As empresas de aviação comercial, elas exigem a licença de piloto comercial junto com o voo por instrumento, com o certificado de voo por instrumento. O chamado ICAO, que são níveis de conhecimento de inglês, vai de 1 até 6. Né? E a faculdade de aviação civil. Umas exigem, outras não. A tranquilidade do piloto está praticamente direto na proporção do nível do preparo e o treinamento que ele tem. O espaço aéreo também é utilizado por pilotos de órgãos públicos de segurança. Nós temos diversas missões, né? Pode dizer que a nossa missão, o carro-chefe, é o patrulhamento aéreo viário. Nós efetuamos 2 voos na hora de rush, um pela manhã, um pela tarde. Todos os dias o helicóptero do Detran do Distrito Federal decola nos horários de pico. Lá do alto, eles fazem o patrulhamento das principais vias da capital federal. E agora, nós vamos junto com eles acompanhar a operação. Aglomeração de muita gente, o trânsito está fechado, a gente decola e a gente começa a observar quais são os pontos que a gente consegue abrir para dar fluidez no trânsito. Se a gente não conseguir liberar aquela parte da via, a gente tem que arrumar fluidez de outra maneira. Quando você está no ar, assim, qual é a sua sensação? O que você sente? Talvez seja a única atividade no mundo que aguça o interesse de qualquer criança.